Eu tô hoje aqui para falar com vocês sobre a prova da OAB. Eu recebi muita dúvida naquele meu primeiro vídeo e eu queria começar fazendo um tour pela minha prova, porque as pessoas têm muita dúvida de como é a prova, se pode errar na prova, se pode riscar na prova, se vem quantas páginas, quantas páginas que vem para você escrever de rascunho, enfim. E aí eu quis mostrar para vocês a minha prova. Eu fiz o exame 19. Dá pra pegar aí, meu cameraman? Eu fiz o exame 19. E a primeira polêmica é o seguinte: começo pela peça ou pelas questões? O mais legal é começar pela peça, porque se você errar a peça, já era a sua prova, né? Então, logo na contracapa, você vai ter a peça. Anota aqui, né? A peça vale 5. A gente sabe que o aproveitamento na segunda fase é de 60%, ou seja, não basta só acertar e gabaritar a peça, você também tem que acertar no mínimo aí uma questão. E o legal de começar pela peça é que você já sabe se você vai acertar ou não a peça, pelo menos você imagina que sabe. E, pelo menos pra mim, eu tive um controle melhor do tempo, porque eu já estava mais segura quando eu vi que a peça era um recurso ordinário. Como eu fiz para saber que era um recurso ordinário? Aqui vem o caso. Nesse caso, eu fiz uma linha do tempo. Dá pra pegar aqui? Nesse caso, se vocês puxarem no exame 19, vocês vão ver que teve uma reclamação trabalhista e teve uma sentença do juiz deferindo inúmeros pedidos absurdos na sentença para o reclamante, e a gente, na condição de advogado da outra parte, tinha que refutar os argumentos do juiz na sentença. Então, o correto a fazer, o mais legal de fazer, é uma linha do tempo. Essa linha do tempo começa com uma reclamação trabalhista, eu já achei que tinha aqui. Depois uma contestação que viria na sequência, também tinha uma contestação, parou na sentença. O último ato praticado pelo juiz foi a sentença. Então, logo da sentença caberia ou um embargo de declaração ou um recurso ordinário. Nesse caso, a peça cabível era um recurso ordinário, e foi assim que eu comecei a raciocinar para fazer a minha peça. Bom, então aqui eu comecei pelo meu rascunho. Eu não perdi muito tempo com ele, porque não precisa perder tempo. Aqui é só para você fazer um roteiro da sua prova, que você vai receber esse caderno e o caderno definitivo. Então aqui eu fiz a qualificação da reclamada. Como era um recurso ordinário, eu pedi, né, o recebimento e a remessa para um tribunal. E depois eu fui fazendo as teses. As teses que eu fui achando, fui circulando, dá pra pegar aí? Eram 5 teses no exame 19. Aí pegou foco. E o legal, gente, que vocês têm que se atentar, aliás, o primordial a se atentar é a preliminar. Sempre tem preliminar em contestação ou em recurso. A minha dica também é refazer todos os exames anteriores. No caso, eu refiz os 18 anteriores unificados, né? E eu consegui pegar essa malandragem de saber que tinha preliminar. No caso aqui, ele tinha feito um acordo com a CCP sem ressalva, ou seja, não teria nem por que ele entrar com uma reclamatória trabalhista, se ele já tinha feito um acordo. Então, toma cuidado com essa preliminar. Pode ser uma preliminar de mérito, pode ser uma preliminar de prescrição bienal, quinquenal. Fique esperto com preliminar e joga sempre ela em primeiro lugar, tá? Para seguir uma ordem cronológica, para ficar fácil também para o examinador corrigir sua prova no dia, certo? Bom, basicamente é isso, tá? Vai ter gente que vai falar pra ti que é melhor começar pelas questões. Por quê? Você, de repente, começando pela peça, você vai se embaralhar se estiver nervoso, vai perder muito tempo, e aí vai sobrar meia hora para as questões. E assim, a gente sabe que o que mais reprova na OAB, por incrível que pareça, não é a peça, são as questões. As pessoas não dão conta, não dão tempo de fazer questões. Porque questões são 4 questões, para quem nunca fez ou nunca teve contato com a prova, são 4 questões, geralmente A e B.
tem algumas provas que vêm A, B e C. Geralmente é A e B. Então, no total, são 8 questões. Ok? Tá, vamos falar das questões agora. Um ponto importante é que as questões, via de regra, elas tratam de um assunto só. Por exemplo, na minha questão 1, o tema era prescrição bienal. Vamos ver se dá para pegar aí a questão. Mas só baixar o 19º exame, dá para ver a questão completa. E perguntava, aqui no caso, se tinha algum pedido alcançado pela prescrição, conforme entendimento consolidado do TST. Sempre que tiver essa expressão entendimento consolidado, grifa essa expressão, toma cuidado com ela, porque tem súmula, geralmente, tá? Então, além da questão tratar, via de regra, de um único tema, quando a questão citar um entendimento consolidado, é porque tem súmula sobre o tema. Então, fique esperto com isso. Essa daqui é uma dica, assim, muito importante para não perder ponto na prova. Então, tudo que você achar de fundamentação, seja na CLT, seja em lei específica, seja em súmula, jogue tudo na sua resposta. A OAB não vai cancelar porque tem item a mais, porque alguma coisa não vale. Se ela achar alguma coisa certa, ela vai te considerar a questão, ok? Outra coisa interessante é grifar as especificidades, ou seja, quando a questão vem falando que o empregado é gerente, que o empregado é bancário, que o empregado é empregado doméstico, você não vai procurar na CLT, você vai procurar uma lei específica. Se ele está dando a função do cara, você não vai pela regra geral, você vai procurar no índice da sua CLT a especificidade. No caso aqui, Gustavo é gerente geral de uma agência bancária, ou seja, além dele ser bancário, ele é gerente. Então tem que tomar cuidado, porque provavelmente ele vai te perguntar sobre hora extra. A gente sabe que gerente não recebe hora extra, via de regra, e é nessas pegadinhas assim que eles querem que vocês caiam. Ok, então, outra coisa que eles perguntavam aqui também é se cabia ação plurima. No caso, a fundamentação, ela estava no artigo 842, tendo identidade de matérias e de empregadores, você pode entrar com uma ação plurima. E também tinha o artigo 46 do CPC 73, do antigo CPC, para fundamentar a ação plurima, porque ela não está na CLT apenas, né? Então, eu joguei a resposta fundamentando nos 2 artigos. No espelho, eles consideraram tanto uma quanto outra. Mas o ideal era que você unisse as duas respostas, para que você não corresse o risco do examinador te tirar ponto. Porque na questão seguinte, por exemplo, que tratava de bombeiro civil, você teria que responder com base na lei do bombeiro. Aqui estava o elemento surpreso da minha prova. Eu não sabia que existia uma lei específica de bombeiro. Eu fui descobrir no índice da CLT. Daí também tá de você ter uma familiaridade com o material que você está usando na prova, de você saber consultar, porque eu encontrei a lei do bombeiro lá, na hora da prova, eu não sabia que tinha. A gente não tem como ir preparado para essa prova e sabendo de tudo, não tem como. Então, aqui eles perguntavam se era necessária perícia, no caso do bombeiro. A gente sabe que a CLT trata especificadamente de perícia no artigo, salvo engano, 193, 192, por aí. Só que se você se baseasse na CLT para responder essa pergunta, eles não iriam considerar. Você tinha que pegar na própria lei do bombeiro, que é a lei 11.901 de 2009, tá? A CLT que eu utilizei, inclusive está no outro vídeo, é a CLT do Renato Saraiva, Ariana Manfredini, Rafael Tonassi e Renato Saraiva. É a CLT que ela é organizada, ela já tem a transcrição das súmulas, e foi a CLT que eu utilizei, tá? No outro vídeo eu também dou a opção da CLT da LTR, porque eu também confio, por ser uma CLT, uma das mais antigas do mercado, eu sei que não vai faltar uma lei tão importante quanto essa, como faltou em algumas CLTs, e pessoas que dependiam de meio ponto, 0,25, e dependeram dessa questão, erraram.
É melhor você pegar uma CLT que você vai ter uma familiaridade para mexer, que você vai estar acostumado a mexer e que você saiba, até por outras pessoas, pergunta para outras pessoas o que você achou dessa CLT, se acha que vale a pena, porque tem algumas que não valem a pena, por mais que tenha um nome. Essa do Renato Saraiva, eu aconselho, assim, recomendo para todo mundo. Todo mundo que eu indiquei essa CLT, todo mundo passou. Então, eu tenho certeza que a melhor opção é a do Renato Saraiva. Não estou recebendo nada para fazer jabá dele, mas é porque é realmente incrível essa CLT. Então, é basicamente isso. Eu recomendo que comece pela peça, justamente para quebrar essa ansiedade de, pô, que peça que vai cair? Será que eu sei? Será que eu estudei? Imagina a agonia de você estar fazendo as questões, estar indo bem, chegar na peça e não saber qual é a peça. Você vai se sentir inválido. Então é melhor começar pela peça. Você já vai saber se vai acertar ou se não vai. Então, agora falando sobre alguns mitos da prova, que a gente fica com medo até o último momento, sobre rasura, sobre erro de português, como que funciona, eles descontam ponto, eles atribuem ponto, o que acontece? Bom, então basicamente é isso. O que eu indico comece pela peça, porque aí você já vai saber se você foi bem, se você acertou a peça, porque como eu disse anteriormente, errando a peça, acabou a sua prova, né? E, enfim, comece pela peça. Essa é minha dica. Isso é o que funcionou pra mim. Não é porque funcionou pra mim que vai funcionar pra você. É apenas uma dica. E passando agora para alguns mitos, algumas coisas que a gente tem medo, inclusive de cair rito sumaríssimo na prova de trabalho. Na história do exame unificado da OAB em Direito do Trabalho, nunca caiu o rito sumaríssimo. O que é o rito sumaríssimo? Você tem que liquidar os pedidos, você tem que fazer conta. Isso não existe, não precisa fazer conta. Pode ser que venha cálculo numa reclamação trabalhista de férias proporcionais, de aviso prévio, isso tudo bem. Mas de liquidar pedido é muito difícil. Eu nunca fiz nenhuma prova que tivesse isso, tá? Eu ouvi falar que já caiu em alguma história do exame da OAB, mas não no exame unificado. Então não se preocupe com rito sumaríssimo. A outra dúvida que eu tinha era na questão de rasura, se podia rasurar a prova, o que aconteceria se eu errasse. Se podia usar branquinho, se podia riscar, enfim. Aqui no meu rascunho, eu dei uma riscada nas palavras que eu errei. Óbvio que eu não tentei, que eu tentei não levar isso para a prova, né? Que eu tentei deixar o mais limpo possível, mas não tem como. Só que assim, se você errar uma palavra, eu sugiro que você faça isso aqui. Apenas um risco em cima do que você errou, tá? E aí, toca pra frente normal. Normalmente, não se preocupe com isso. Ninguém vai te tirar ponto por isso. Esteticamente não fica muito legal, mas isso não vai ser fator de aprovação ou de reprovação. Ok? Também outra dúvida era quanto a erros ortográficos. Se eles são tolerados, se desconta ponto. Gente, não vai te descontar ponto se você escrever problema na prova. Claro que não. Mas assim, é bom evitar, né? Vamos tentar usar o nosso português aí de uma maneira correta. Se você não souber como escreve uma palavra, tenta substituir por um sinônimo mais simples. Não tenta ficar floreando. Aqui não é o momento. Aqui você não está num escritório de advocacia. Você está querendo mostrar para a OAB que você tem o mínimo de conhecimento para tirar 6 e passar. Não pensa também, putz, preciso gabaritar essa prova. Pensa no 6. Vai preparada por 6, ok? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o roteiro da prova. Não é uma prova difícil, pelo menos no meu ponto de vista, assim, acho uma prova justa. O que eu não acho tão justo é a correção. Claro que tem as infinitas possibilidades de recurso depois, mas assim, não é uma prova difícil, é uma prova que se você estudar, se você se preparar e principalmente resolver questões anteriores e fazer provas anteriores, você com certeza vai tirar de letra e eu tenho certeza que você vai conseguir a aprovação.